dois, três, vai! Hey! A estrada se abra à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma EBD, a mais uma Escola Bíblica Dominical neste momento. E vamos iniciar esse culto orando, agradecendo a Deus pelo cuidado dele para conosco. Nossa vontade era estarmos todos juntos na igreja, buscando e louvando a Deus. Mas por enquanto, as nossas orações serão suficientes, né? Até nós estivermos juntos, podemos estarmos juntos na casa do Senhor. Domingo normalmente é o dia em que a gente se encontra, vê aquele irmão querido que a gente não viu durante a semana, e a gente mata um pouquinho daquela saudade. Mas eu quero te convidar nesse dia a estar orando por aquele irmão que você está com saudade, manda uma mensagem, fala que você o ama, assim como Cristo nos ama. Amém? Vamos estar orando então, para Deus estar nos abençoando por mais esse dia, por mais essa aula e quebrantando os nossos corações para entender a mensagem do Senhor. Convido você a orar comigo neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, Deus, por esse dia, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Peço que o Senhor possa se fazer presente, ó Deus, nessa aula durante esse dia, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, e nos ajudando, ó Pai, a cada dia mais a te buscar. Assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 17 ao 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
do versículo 17 ao 20. Minha versão fala assim: Irmãos, depois de um breve tempo, separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos para voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus, quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são o nosso orgulho e nossa alegria. Amém? Paulo escreveu durante o período que ele estava preso para algumas igrejas, né? E dentre delas era a igreja em Tessalônica, a igreja aos Tessalonicenses. E Paulo estava escrevendo para eles porque ele estava com muita saudade deles. A vontade era que todos pudessem estar juntos, louvando e adorando a Deus. Mas devido à circunstância não foi possível. E Paulo escreve para dar uma mensagem de ânimo a eles, mesmo nos momentos de luta, de dificuldade, nós devemos lembrar que a nossa alegria é o Senhor, a nossa glória é o Senhor. Então, seja o momento que você estiver passando, lembre das coisas do alto, lembre de Cristo, que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Possamos lembrar que um dia Cristo vai voltar para nos buscar. Tem uma música que eu gosto muito de cantar ela, e a letra dela fala assim: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que se preocupa conosco como uma pessoa qualquer não se preocupa. Então, seja o momento que for, lembre-se de Deus. Lembre dessa alegria que Deus nos dá. Assim como Paulo fala, a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor venha nos dar força em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos passar para o momento dos avisos, né, durante a semana. Começando na terça-feira, às 19h30, culto da MCM. As mulheres da nossa igreja não pararam em nenhum momento e todas as terças-feiras tem o encontro delas. Então, você, mulher que quer fazer parte dessa reunião, deste encontro, pode estar entrando em contato conosco através das redes sociais, que a irmã Joyce e a irmã United terão o maior prazer de atender vocês e colocar vocês no grupo das mulheres da nossa igreja. Essas mulheres que têm orado, têm clamado a Deus todos os dias. Na quarta-feira, às 19h30, também nós teremos o nosso culto de oração. Por enquanto será através das redes sociais, por transmissão. No sábado, às 19h30, nós teremos o culto do Jubão, da Juventude Batista em Vila Galvão. Então, você que é jovem, quer participar do nosso culto, entre em contato também através das nossas redes sociais, que a Vanessinha, a Regiane, vai ter o prazer de atender vocês. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas. Às 18 horas nós temos o IBVG Kids, que tem sido uma bênção. E logo mais à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e edificação. O Senhor não nos abandonou, o Senhor tem estado conosco. Apesar do templo estar fechado, nós estamos aqui louvando e adorando a Deus. Amém, irmãos? E os aniversariantes da nossa semana. Ontem, dia 27, foi o irmão Matusalém, que completou mais um ano de vida. Dia 1º, nós temos a irmã Iana. E dia 2, o Caio Daniel. Então, nós teremos esses 3 aniversariantes durante a semana. Eu vou estar orando agora pela vida deles. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu sustento, ó Deus. Obrigada pela tua misericórdia. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, a vida do irmão Matusalém, da Iana, Senhor, do Caio e Daniel, ó Pai. Obrigada porque eles completarão mais um ano de vida durante essa semana. Peço que o Senhor esteja abençoando eles, seus familiares, dando saúde, alegria, Senhor. Essa alegria que a gente acabou de falar, ó Pai, que seja o momento que eles estiverem passando, que eles possam olhar para o Senhor e clamar em Ti, ó Deus. Assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar com o nosso culto, com a nossa escola bíblica dominical, louvando a Deus neste momento. Bom dia aos amados irmãos, amigos, aqueles que irão nos acompanhar neste momento. Amada Igreja do Senhor, Igreja Batista em Vila Galvão, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar, engrandecer o nome de Cristo Jesus, agradecer, porque eu tenho certeza que não só eu, mas você também tem muitos motivos para agradecer e continuar nesse espírito de clamor, de intercessão que nós temos feito pelas pessoas, que estão enfermos e pela atual situação do nosso país. Vamos nos fortalecer, queridos, vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem propósitos a serem cumpridos na nossa caminhada. E nós iremos cantar neste momento um hino do cantor cristão, hino de número 152, Pastor Divino, porque nós temos um divino Senhor, um divino pastor que zela e cuida das nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor? Se coloque de maneira à vontade aí na sua casa, onde você estiver, para que nós possamos louvar a esse Deus de todo o nosso coração. ao Senhor, que o Senhor encha os nossos corações, que nós possamos cantar, esvaziar o nosso coração diante da presença do Senhor
e declarar o poderio, a glória, a honra, a majestade que Ele tem sobre as nossas vidas. E essa canção expressa o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é maravilhoso, e que Ele possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para que possamos aprender e mergulhar cada vez mais na palavra dEle. todos nós iremos contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Nós iremos meditar neste momento na palavra do Senhor e juntos aprender mais daquilo que Ele tem para cada um de nós nessa manhã. Bom dia, irmãos. É motivo de muita felicidade estar aqui podendo trazer o nosso estudo da nossa EBD de hoje. E antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar levando a Tua palavra. Pai, toca no coração de cada um, que cada um, meu Pai, possa estar entendendo, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a falar. Que essas pessoas, meu Pai, possam estar entendendo e compreendendo a Tua mensagem a ser dita, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Esteja abençoando não só meu dia, mas o dia de todos, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, fiquem com o estudo. Davi, quando a adversidade é gigante. O texto base se encontra lá em 1 Samuel 17:45.
Eu vou estar colocando aí na tela para vocês estarem lendo e acompanhando juntamente comigo. Começa assim. 1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse foi o nosso texto base. Agora não se esqueça dessa passagem e do nosso título da nossa mensagem de hoje, do nosso estudo. Davi, quando a adversidade é gigante. Vamos lá. A vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes, sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando nosso sono, a nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia, ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. Quando nós voltamos ao próprio Davi, uma das maiores adversidades que ele sofreu foi enfrentar o gigante, enfrentar o próprio Golias. E quando nós voltamos isso para nossas vidas hoje em dia, para o nosso cotidiano, o que tem nos afligido, o que tem deixado a gente com medo, o que tem deixado a gente com ansiedade, quais têm sido as adversidades que têm nos deixado desanimados, que têm nos deixado para baixo, com medo, insegurança, angústia e ansiedade. Nesse tempo mesmo de pandemia, a gente pode estar pensando sobre isso, que o medo é uma das principais causas que a gente acaba tendo por causa do vírus, né? E essa tem sido uma das adversidades maiores que a gente tem sofrido todos os dias. A Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir diante desse cenário. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 13, os espias que se apavoraram, desistiram da conquista da terra, pois ali viram gigantes. Logo se autoclassificaram como pequenos, insignificantes, incapazes de superar aquelas adversidades ali impostas. Outro exemplo, porém, nos mostra um comportamento diferente, em que não houve medo nem fuga. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, encontramos Davi, esse que acabamos de ler, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial deste jovem foi o de não ter acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. Eu vou estar citando uma breve explicação sobre o medo, para a gente ter noção do que é o principal foco. O que Deus fala sobre o medo? Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. O que é de fato o medo? O medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma coisa que podemos também destacar nessa breve explicação é que, quando falamos de medo, logo em seguida vem acho que até podemos dizer como um amigo do próprio medo, a ansiedade. Uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela tem medo do que vem acontecer, do que pode acontecer. E o medo, ela se encaixa nisso. O medo do que pode acontecer, o medo do imprevisto, o medo do que pode ser inevitável. Pode ser que meu chefe me ligou e falou que precisa conversar comigo. Essa pessoa, ela pode ficar ansiosa e essa ansiedade, ela pode levar essa pessoa ao medo. Ou o medo pode levar essa pessoa a ficar ansiosa, né? Porque ela fala, nossa, o que será que meu chefe quer comigo? Uma breve explicação. E a ansiedade, ela significa aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e medo. Então, assim, quando voltamos para a nossa leitura,
fala que Davi ele não teve medo. Ele não teve não aceitou essa afronta, porque Golias, quando ele foi desafiar os israelitas, ele simplesmente afrontava. Todos os dias ele afrontava, ele falava, sabe, para os israelitas, falava, vem, quem são vocês? Ele afrontava todos os dias os israelitas. E os soldados israelitas, eles acabavam sendo dominados pelo medo. E então, assim, o filisteu, o Golias, o próprio Golias, ele atacava mais o consciente das pessoas, sabe? A mente delas. Ele usava o seu tamanho, é claro, ele usava bastante o seu tamanho, mas ele afrontava muito pelo seu falar. E Davi, como ele era um jovem com bastante temor, ele não sentiu medo, ele não sentiu, sabe, essa ansiedade de poderia acontecer alguma coisa com ele, porque ele simplesmente confiava em Deus e sabia que Deus estaria com ele em todos os momentos e que ele derrotaria aquele gigante porque Deus era com ele. Vamos lá, primeiro tópico, o grande desafio. Hoje, desafio às tropas de Israel. Se encontra em 1 Samuel 17:10. Vamos lá. Eu vou estar colocando também na tela para vocês estarem conferindo. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Ok. Vamos voltar agora para a lição. Golias zombou, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Lembra que eu falei que ele, apesar do seu tamanho, ele tentava afetar a mente? Ok. Ele era soldado filisteu, considerado gigante por ter quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e sua armadura pesava quase 60 quilos. Os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades e assim tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. De igual modo, o gigante em nós invade a nossa mente através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Irmãos, quando nós pensamos assim, em alguma dificuldade, algum problema, é igual, eu vou voltar muito ao que estamos vivendo hoje em dia. A falta, no caso de um trabalho, o desemprego, gera na gente muita preocupação, gera na gente medo. Nossa, será que eu vou ter... Tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje em dia. Será que eu vou ter o pão de cada dia? Será que eu vou ter a condição de pagar uma conta amanhã? Será que mês que vem eu vou ter dinheiro para comprar algum alimento, pagar alguma conta? Entendeu? Isso gera muito medo, gera muita... Como é que eu posso dizer? Aflição. Gera muita tristeza também no nosso próprio coração. E isso é um grande problema. E isso é um grande problema nos nossos dias de hoje em dia. E isso tem sido uma grande adversidade. Sim, isso é uma grande adversidade, porque ela nos aflige, isso nos deixa triste. E esses pensamentos tristes, esses pensamentos de aflição, eles acabam, sabe, bloqueando, fazendo a gente perder a nossa conexão com Deus. Porque quando a gente deixa um problema desse de fato afetar bastante a gente acaba, sabe, esquecendo que Deus é conosco a todo momento. Porque a palavra de Deus fala que Ele sempre vai estar conosco. Não, os seus filhos não vão passar por dificuldades? Sim, vão passar por dificuldades, mas em todas elas a gente vai vencer. Porque o quê? A gente está passando por um deserto. Sim, correto. Mas esse deserto ele vai passar e Deus sempre vai estar conosco. Então, pensamentos tristes, pensamentos assim, eles acabam bloqueando a nossa conexão com Deus. E isso deixa a gente magoado, deixa a gente triste, vai tomando conta do nosso psicológico. E quando a gente vê, nem passa pela nossa cabeça que, poxa, Deus é comigo, não preciso de eu estar preocupando tanto com isso, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Ok? Voltando agora ao estudo. Davi, porém, um simples pastor beduíno, jovem, mas moço de seus irmãos, surge com pedrinhas e uma funda. Irmãos, para quem não sabe, uma funda ela é uma junta, ela parece um estilingue, só que não tem aquela base. Ela vem 2 cordas e um pedaço de couro. Ela é um pedaço de couro.
O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais e genuína confiança em Deus. Se Davi não fosse confiante, se não tivesse confiança em Deus, se ele não tivesse todo o temor que ele tinha em Deus, você acha que ele teria vencido aquele gigante? De forma alguma ele teria vencido aquele gigante. Voltando, leia os versículos de 45 até 47. Vamos lá. O versículo 45 é aquele que nós lemos. Logo o versículo 46 diz: Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Isso mostra como Davi tinha confiança que Deus estaria com ele em todos os momentos. Ok. Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava a Deus, afrontava o Deus vivo, que aquela batalha era espiritual. Por isso declarou: Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Fala no versículo 45. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus, em meio a muitas outras vozes. Podemos aprender 3 lições importantes aqui. Davi não se considerou autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Em todo momento, Davi sempre falava que Deus estaria com ele, Quer ver que no próprio versículo 45, ele fala, tanto no 45, 46 e 47. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso e Deus dos Exércitos. Então, assim, ele em momento algum falou: eu vou contra você porque eu dou conta. Ele em momento algum ele falou isso. Ele não teve em momento algum, sabe, autossuficiência. Falar assim: eu dou conta desse gigante, eu chego lá, mato ele. Ele em momento algum falou isso. Ele falou sim, em todo momento, que Deus estaria com ele e que ele ia vencer isso porque Deus estava com ele. Ele teve autoconfiança em Deus. Ele foi totalmente dependente de Deus. Segundo, encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Em todo momento também ele fala que Deus estaria com os israelitas. Porque foi o seguinte: o gigante, quando afrontava os israelitas, eles se sentiram muito, sabe, como é que fala? Apreensivos. Eles sofreram bastante psicologicamente. Porque o gigante, além de grande, né, afrontou eles bastante psicologicamente. Então o que? Eles se sentiram muito afrontados, muitos com medo. Então o Davi mostrou para eles: Deus está com a gente vai ganhar. Davi mostrou para os israelitas que o Senhor lutaria por eles, que o Senhor estaria com eles em todo momento. Terceiro tópico. Derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Um dos principais causas que fez Davi também, sabe, além de ter confiado em Deus, que Deus estaria com ele e que ele ganharia essa guerra, foi porque ele não aceitou em momento algum. Ele teve total atitude de falar assim que ele não aceitou Golias ter afrontado o povo israelita, ter zombado de Deus, sabe? Ter falado mal. Não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Ok. Vamos agora ao tópico 2, que diz assim: concentre-se em Deus. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Isso se encontra no capítulo 17, versículo 16. Golias era um entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes, e vez ou outra um toma posição de destaque. Dia e noite estão ali, nos perseguindo com problemas internos e externos. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental, nos confronta espiritualmente.
O sofrimento pode atingir essas 3 áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo para combatê-lo. Então é o seguinte, muitas das vezes problemas todos nós temos, todo dia a gente pode ter algum problema diferente, mas sempre tem aquele problema que, sabe, ele fica ali um dia, ele fica 2 dias, ele fica uma semana, ele fica um mês na nossa cabeça, e ele vai, sabe, tentando destruir cada vez mais nosso psicológico, vai deixando a gente, sabe, mais triste, ele vai acabando com a gente aos poucos. E tudo que a gente precisa ter é discernimento correto para combatê-lo. Uma leitura diária da Bíblia, todo dia você lê a Bíblia, faz uma oração todo dia. O sempre correto é quando você acorda, você faz uma leitura, Senhor, uma leitura diária, no caso, né? E faz uma oração. Senhor, abençoa o meu dia, que o meu dia seja produtivo, que o Senhor me proteja, que o meu dia seja abençoado. Isso foi até comprovado, falar que quando você faz uma oração, assim quando você acorda, o seu dia é totalmente diferente, o seu dia é totalmente abençoado. Então, assim, devemos ter o discernimento correto para lidar com as frustrações, com os nossos medos, com aquilo que temos deixado, sabe, tem bloqueado o nosso pensamento, o nosso foco em Deus. Então, devemos sempre manter o nosso foco em Deus, porque quando nós temos a ciência de que Deus está conosco todos os momentos, esses problemas eles não se tornam mais grandes em nossas vidas, nem se tornam mais, assim, importantes o suficiente para, sabe, nos afligir, nos atacar interiormente. Voltando aqui agora. Precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem. Davi não se vitimizou. Ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Davi, ele era um jovem, ele era pequeno. O que era Davi perto de um gigante de 3 metros? Mas ele, como era concentrado em Deus, ele manteve seu foco totalmente em Deus, ele não olhou para o tamanho da dificuldade, ele não olhou para o tamanho do gigante, entendeu? Ele simplesmente confiou em Deus. É igual você falar assim, eu tenho o meu pão de hoje para comer, mas o de amanhã eu não vou ter. Mas eu vou me alimentar, eu vou ficar feliz, eu não vou deixar que essa tristeza me abale, porque eu sei que se eu sou filho do Deus que cuida de mim, que me protege, que está comigo a todo momento, você acha que eu vou me preocupar porque eu sei que Deus há de providenciar o alimento que eu vou ter no outro dia? Então não tem por que eu ficar preocupado. Eu sei, as pessoas devem correr atrás, sim, a todo momento. A pessoa tem que fazer a parte dela, mas Deus, ele vai estar sempre com a gente, ele vai providenciar, ele vai tocar no coração de um irmão. Tem até uma história que me fez até lembrar agora de uma família que passava por dificuldades, e certa vez Deus tocou no coração de uma pessoa que tinha acabado de fazer uma compra no supermercado e estava passando por aquela rua. E Deus tocou no coração, falou, você vai bater, vai entregar essa compra que você fez nessa casa. E essa família estava passando dificuldades por questão de alimentos mesmo. E ele ficou se perguntando, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é isso? E ele começou a seguir o caminho. E Deus falando na mente dele, falou, volta lá e entrega isso para essa família. E ele voltou e quando ele bateu no portão daquela família e foi entregar a cesta, aquela mulher ela começou a chorar, porque ela tinha orado pedindo para Deus, para que Deus enviasse alguém para poder ajudar ela. E aquele rapaz também ele começou a chorar porque ele viu que realmente Deus tinha falado com ele para ele entregar aquela cesta. Então, assim, o que podemos levar em consideração é isso que eu acabei de falar, que Deus sempre vai estar com a gente, entendeu? Que se a gente confiar e entregar nossa vida totalmente a Deus, nos concentrarmos em Deus, Deus sempre vai estar conosco e sempre vai estar nos ajudando. Só que, assim, não podemos estudar a Bíblia Sagrada como uma espécie de livro de autoajuda. Tem gente que acha que é o seguinte, eu vou ler a Bíblia hoje porque, sei lá, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou ler a Bíblia aqui que minha dor de cabeça vai passar, eu tô com uma dor no tornozelo, vou ver aqui na Bíblia se tem uma ajuda aqui para passar a dor do calcanhar. Não é assim. Então vamos lá, ela é o livro da verdade.
que abra o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é e conhecer a Deus e sua ação na história humana. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco, Ele tem propósitos, promessas, por isso é preciso confiar nele. Então, como eu disse anteriormente, o fato de entregarmos nossa vida a Deus, de sermos, de confiarmos em Deus, não quer dizer que a gente não vai ter aflições, que a gente não vai passar por momentos difíceis e dificuldades. Mas a palavra de Deus nos ensina que por mais que a gente passe por esses momentos, Ele vai estar conosco a todo momento. Ok, próximo. Depois deste duelo, Davi passou por outras situações. Angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais tentavam paralisá-lo. Assim também é conosco. Identifique os gigantes que assombram você e encare-os, revestindo da coragem e da verdade, que vem como fruto de analisá-los à luz da palavra de nosso todo-poderoso Deus. Então, assim, para pensar, você agora que está assistindo, qual tem sido o gigante que tem te afrontado? Qual tem sido o gigante que tem te deixado com medo, ansioso, que tem te afligido? Qual tem sido essa dificuldade que tem, até tirado o seu sono, que tem te deixado triste? E começa a encarar essa dificuldade com coragem, assim como Davi fez. E começa, colocar a sua concentração, o seu foco totalmente em Deus. Porque, assim como Davi fez, enfrentando aquele Golias com coragem e total confiança em Deus, encare o seu medo, encare aquilo que tem te afligido com coragem, total confiança e sabendo que Deus vai te ajudar, que Deus vai estar com você e que você vai passar por essa porque você está com Deus e Deus não vai te abandonar. O triunfo da fé, tópico 3. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê Senhor Jesus, o Filho de Deus? Está em 1 João 5, 4-5. Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões para proteger seu rebanho. Ele conhecia a Deus e era conhecido por ele, e isso bastava. Por isso, diante daquele homem tão grande em estatura, mesmo sem ainda ser soldado de Israel, Davi estava pronto para o duelo. O jovem Davi, ele nunca tinha lutado, ele nunca tinha participado de nenhuma guerra. Ele era um jovem, ele era um pastor de ovelhas. Mas, quando pensamos assim, Davi, por mais que ele era um pastor de ovelhas, ele tinha enfrentado ursos e leões. Então, assim, ele era um jovem corajoso, mas sempre temente a Deus. Porque eu acho que se ele não fosse nem temente a Deus, ele já tinha morrido tanto para aquele urso e para aquele leão. E o quão é importante, o quão é edificante saber que esse jovem, Davi, ele foi tão temente a Deus que Deus esteve com ele em cada momento da sua vida, em cada momento. Desde o seu pastoreio como ovelhas, porque até lá ele teve dificuldades, de enfrentar com leões, até o fim de sua vida. Por isso que Deus, na palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, de suas dificuldades, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las, em condições de vencer, usar as armaduras espirituais. Aí fala pra gente ver, no caso, a 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Eu vou estar colocando aí na tela também. 2 Coríntios 10, versículos 3 ao 5. Diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Olha só, hein? Em Efésios 5, do 10 ao 17, encontramos as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra o sangue
e nem contra a carne, isto é, não é contra seres humanos ou forças materiais e sociais, ela é espiritual. Então, assim, o que quer dizer com isso? Por que a gente deve se revestir da armadura de Deus? Porque a nossa luta, ela não é mais, sabe, não é de carne. Ela não é uma luta de guerras, de fato. Ela é sim uma luta espiritual. A gente, a todo momento, tem coisas que atacam o nosso interior, entendeu? Ela ataca o nosso espírito. Que é a tristeza, a angústia, são essas coisas, sabe? Que tem atacado o nosso interior, que tem nos afastado de Deus, mas aquilo que nos afetam interiormente, aquilo que nos afeta por dentro. E isso que, no caso, são lutas espirituais. E na palavra aqui em Efésios 6, versículo 10 ao 17, ele fala que as grandes, no caso, as maiores batalhas, no caso, espirituais, são os governos, são essas autoridades maiores, que, querendo ou não, de alguma forma ou outra, eles conseguem afetar na nossa vida. Por quê? Porque eles estão em grandes poderes, eles que mexem, são os governantes, né? Eles que mandam em muitas coisas, e isso, querendo ou não, acaba nos afetando também. Voltando ao nosso estudo, quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos, como aconteceu com os 10 espias em Números 13. E as consequências são altamente danosas. Números 14, 21 ao 23 e 29 ao 33. Ao invés disso, devemos ser como Davi, mantendo um foco em Deus, que é maior que qualquer problema. Por mais gigantesco que seja ou pareça ser, é como diz a famosa e anônima frase: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Essa frase eu escutei ela já faz um tempo e é uma frase que eu quero levar para o resto da vida. Porque às vezes a gente foca tanto no problema, a gente foca tanto, sabe, na dificuldade, que a gente nem lembra, às vezes, de Deus nessa hora, sabe? Fala, nossa, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aquilo vai dominando a sua mente. E você sabe, Deus vai fazendo assim, ó. Vai saindo da sua mente. Porque a pessoa acaba deixando o problema ficar tão grande, que acaba esquecendo de Deus. E isso não deve acontecer jamais na vida do cristão. Então, assim, toda vez que você tiver um problema, pare e pensa. Eu vou falar do meu problema para Deus ou eu vou falar de Deus para o meu problema? Então, assim, que Deus seja muito, sempre cada vez maior que nossos problemas. Devemos sempre levar isso em mente. A gente vai ficar preocupado? Sim, a gente vai ter as preocupações. Isso é normal do ser humano. Isso é normal da gente. Mas que possamos sempre saber e ter consciência, ciência. Não vou me preocupar tanto. Isso não é motivo de eu estar tão preocupado. Porque eu sei que Deus está comigo. Próximo. O nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e estudo da palavra, buscando poder e sabedoria vindos dele para vencer os problemas, não importando o seu tamanho. O gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual, mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Então, igual eu falei bem no começo, lembra? Eu falei que quando você acordar, leia a palavra, faça uma oração, porque o gigante, no caso, os problemas, eles vão tentar nos afrontar todos os dias. Isso, a vida do cristão é de perseguição mesmo, porque o mal ele vai buscar uma brecha para tentar te derrubar, para tirar o seu foco de Deus. Você pode ter certeza disso. E então, assim, comece o seu dia com oração, comece o seu dia com a palavra, que aqui, como aqui diz, portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e estudo da palavra. Deus está falando isso aqui. Então, assim, para você, sabe, conhecer a Deus, você tem que buscar, você tem que ler a palavra.
Ok. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos e pessimistas desanimarem você. Nós temos pelo menos um Golias, quando não são vários, que assombram nossas vidas. Porém, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco. Salmo 46. Ele nos dará a vitória. Lembra que eu falei do deserto? Pois é. Sempre temos um problema grande. Às vezes, não sei o que se passa, qual é o seu problema. Isso você vai olhar para o seu próprio interior e vai falar, cara, meu grande problema é esse. O que tem me deixado triste, o que tem me deixado magoado é esse problema. E como eu disse aqui agora que acabamos de ler, é que, como diz no Salmo 46, ele nos dará a vitória. Então, se lembre, você vai passar pelo deserto? Vai, mas passe com coragem, passe com determinação e com toda a ciência. Deus está comigo. Ele nos dará a vitória. Um tópico agora para pensar e agir, e para refletir. As adversidades e crises são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções. Preste atenção. Primeiro, temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como, por exemplo, essa pandemia, Covid-19. Eu não sei se pode ter falado essa palavra, no caso, o nome do vírus, não sei, mas se tiver, já foi. Todavia, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas não o nosso Deus. Devemos lembrar que é o seguinte, essa pandemia é uma grande dificuldade, sim, é um grande deserto que estamos passando. É um momento de muita dificuldade para todo mundo. E que, às vezes, pensamos, né? Tem muita gente que pensa assim, nossa, principalmente pessoas que não são cristãs, que não acreditam em Deus. Aonde que está o seu Deus nesse momento? Cadê o seu Deus? Muitas das pessoas que são ateu, né, pensam desse jeito, aonde que está o seu Deus? Mas, assim como Deus foi antes, ele está sendo agora e vai ser também. Então, assim como Deus ajudou, esteve sempre com as pessoas no passado, ele está conosco agora, durante essa dificuldade, e vai estar com a gente também na nossa vitória, quando a gente passar por esse momento. E sempre vai estar, até os fins dos tempos, Deus sempre vai estar. Ele sempre foi o mesmo, ele foi o mesmo antes, ele está sendo o mesmo agora, e sempre será o mesmo. Então, assim, a palavra de Deus não muda. Tópico 2. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Não dê ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar a sua alegria e paz, provocar insônia e pensamentos depressivos. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o gigante. Fugir, jamais. Então, aqui está dizendo assim, os problemas vão parecer sempre gigantes. Eles sempre vão tentar te destruir psicologicamente. Sempre vão tentar, te deixar para baixo mesmo. Então, assim, faça como Davi. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Quando surgir um problema, primeira coisa que você faz, antes de você ficar pensando demais naquele problema, inculcando com aquele problema, faz o seguinte, dobra a cabeça, fecha o olho, faz uma oração. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração alguma coisa para você fazer e vai aliviar, no caso, essa dor, essa ansiedade, essa angústia que esse problema tem trazido para você. E vai trazer também, no caso, a solução para o seu problema. Terceiro tópico. Cuide da sua saúde física, mental e, antes de tudo, da espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Uma coisa que é fundamental. Se você não cuida do seu corpo exterior, o seu interior também pode se sentir mal. Você pode ficar... É igual uma pessoa que só fica muito em casa, que ela não sai, que ela não pratica exercício físico, ela se isola, não cuida do seu exterior. Essa pessoa, muitas das vezes, ela pode ter sintomas depressivos, ela pode ter sintomas de ansiedade, porque a pessoa ela fica muito focada, ela fica muito presa àquele interior ali, naquele lugar. E como ela não sai muito, ela acaba tendo,
o foco dela fica muito ali, ela não pensa muitas outras coisas. Então, o mal ele vai tentar de tudo para te deixar para baixo. E aí que entra a depressão, essas coisas ruins. Então, assim, devemos cuidar do nosso exterior. E também devemos cuidar do nosso interior. Foi igual eu falei. Vamos ler ler a Bíblia, vamos fazer mais orações, vamos estar mais em comunhão, vamos buscar mais a Deus. Porque quando você cuida do seu espírito, do seu interior, você acaba também fortalecendo o seu exterior. Você se sente bem, você se sente mais disposto. Você tem aquele vigor, aquela vontade, sabe, de sair, de fazer coisas boas, de praticar as coisas boas, de fazer exercícios, de cuidar do seu exterior, entendeu? Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos, e nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda, a armadura é de Deus, porque a armadura é de Deus, porque é a que Ele mesmo usa. Então entenda, ó. A armadura é a que Ele mesmo usa, que Deus mesmo usa. Porque e a replicou para nós usarmos. Então é o seguinte, a mesma armadura que Deus usa, Ele replicou para a gente possa usar bem. Tópico 4. Você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio e só depender dele. Não, olha só que tópico incrível. Você não é insignificante e nem pequeno. Me fez pensar e voltar até o próprio Davi. O quão ele era pequeno perto daquele gigante. E muitos dos filisteus, até o próprio Golias deve ter pensado assim, poxa, quão pequeno você é, como é que vocês mandam um jovem desse para me enfrentar? Como é que vocês têm essa capacidade? Só que Golias não esperava que o quão grande Deus que estava com o quão grande o nosso Deus estava com Davi naquele momento, né? E então você, no caso, você também, você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele. Já pensou, Deus chega assim para você e fala assim, meu filho, você é o meu escolhido. A gente até arrepia, né? Você é o meu escolhido para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Então, quando nós entregamos total dependência, quando temos total dependência de Deus, claro que a gente também deve agir, né? Devemos também agir. Não devemos ser preguiçosos. Lá em Provérbios, leia Provérbios, fala muito sobre a preguiça. Não seja preguiçoso. Você vai depender de Deus? Sim, mas também haja. Devemos também, porque aqui fala que nós acabamos de ler que devemos ter coragem e agir com coragem. Devemos ter garra. Então, assim, devemos depender de Deus, mas também devemos ter coragem. E fazendo isso, vamos vencer qualquer desafio. Então, o que aprendemos com esse estudo? Vão vir dificuldades, passaremos por deserto. Passaremos pelo deserto, vão ter o mal, vai sempre buscar uma brecha para tentar, sabe, nos deixar triste, para fazer, sabe, estar bloqueando o nosso contato com Deus, para estar, sabe, para querer nos afastar de Deus. Mas lembre-se, a todo momento, busque a Deus a todo momento, sempre, sabe, mantenha um foco, se concentre que Deus vai estar com você em todos os momentos de dificuldade. Acabamos de ler, você é o escolhido de Deus para vencer todo e qualquer desafio. Aqui não fala, você vai vencer tal desafio, não. Você vai vencer todos os desafios se você depender somente, totalmente de Deus. Então esse foi o nosso estudo de hoje, que foi no caso sobre Davi, que diz assim, quando a adversidade é gigante, que possamos depender totalmente de Deus e que possamos jamais esquecer que Deus sempre vai estar conosco. Espero que você tenha compreendido, que essa palavra possa ter ficado no seu coração, que você jamais possa se esquecer disso. E sempre, jamais se esqueça daquela passagem. Jamais mostre para Deus, não é uma passagem bíblica, tá, gente? É um ditado que diz assim, jamais mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Jamais se esqueça disso. Então é isso, irmãos, espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Um abraço e fique com Deus e até a próxima.
Amados, bom dia, graça e paz. Amém? Muito obrigado, Gabriel. Excelente aula. Olha aí, um novo professor para a Escola Bíblica Dominical. Deus continue te abençoando, meu querido. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,